Graça e paz, irmãos. Tudo bom? Dia 19 agora haveria um culto surpresa. Surpresa entre aspas, né? Para comemorar o aniversário do pastor Paulo Leite, na Igreja Evangélica Fluminense. Tudo estava sendo conduzido escondido. E o aniversário do pastor Paulo foi dia 9 de abril e o culto ocorreria dia 19. Mas por conta aí da quarentena, por conta do coronavírus, os trabalhos foram cancelados. Irmã Avani, que é presidente da União Feminina da Igreja, pediu que eu gravasse aqui um vídeo, porque eu seria também um dos componentes da surpresa, né? Falaria no aniversário dele. Eu que há alguns anos atrás, 17 anos atrás, preguei no aniversário de 50 anos dele. Falei lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, características do homem de Deus. E só que o tempo passa, né? Eu esperei mais 17 anos. O pastor Paulo, que hoje ele tem a idade do ídolo do Flamengo, o ídolo maior, né, que é o Zico, que também tem a mesma idade. Então a gente agora tem um outro texto para compartilhar que se encontra em Jeremias 45. Claro que rebaixa um pouquinho, né, de Ezequiel para Baruque, dá uma queda. Mas a palavra de Deus ela é rica demais. Eu queria ler com vocês o capítulo 45 de Jeremias, são 5 versículos, mas eu queria deixar apenas o versículo 5. Eu vou ler aqui. E tu procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Baruque nós sabemos que era um tipo de secretário, escrivão, auxiliar, cooperador de Jeremias, um dos grandes profetas da Bíblia. E assim como nós, todos nós somos coadjuvantes, somos cooperadores no ministério, na operação de Deus na terra, no Evangelho. Baruque era um deles. Baruque tinha uma missão de escrever Bíblia. Jeremias ditava para ele e ele escrevia as palavras de Jeremias. Ou seja, ele tinha a função, nobre função de escrever Bíblia, escrever a Bíblia. E esse capítulo 45, ele é interessante porque ele trata com Baruque. É um capítulo exclusivo, o menor capítulo de Jeremias, o menor, para tratar desse homem que tinha uma função nobre. E Deus usa Jeremias para falar com ele. E eu acho interessante que Baruque ele não tinha orado a Deus. O versículo 3 diz: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não acho descanso. Ele está vivendo um tempo bem apertadinho, bem difícil. Ele não ora, como disse aqui, ele suspira. E ele fala do peso que ele está vivendo. E ele diz que Deus é que deu a ele esse peso. O ministério às vezes é assim também. Tem peso, tem coisas que às vezes a gente não aguenta. Então, uma das causas desse peso que está sobre a vida de Baruque quem sabe, seja o próprio ministério. E fala que o Senhor colocou sobre ele tristeza, e é tristeza somada ao sofrimento que ele já estava passando. E esse gemer fez ele ficar cansado e fez ele não encontrar lugar de descanso. Mas há uma outra causa, além do peso natural do ministério, que ministério tem peso.
Se você vê, por exemplo, em Atos capítulo 6, lá na instituição dos diáconos, os apóstolos disseram sobre os quais diáconos que seriam escolhidos e eleitos encarregaremos deste serviço, o serviço de cuidar das mesas. Encarregar é colocar peso. O ministério tem peso. No caso de Baruque aqui, ele não está aguentando. E eu acho que ele nem estava aguentando a orar. Porque ele suspirai de mim. E Deus viu isso e foi tratar com ele. E como é que Deus trata com ele? Deus trata falando com ele. Então o estado do Baruque naquele momento era um estado talvez derivado da natureza do ministério. Ele era alguém que estava escrevendo Bíblia. O segundo motivo possível que ele poderia estar vivendo esse momento difícil, e ele diz que é Deus que põe isso sobre ele, tristeza sobre o sofrimento, não encontrando lugar de descanso, cansado. Talvez seja a motivação que havia no coração dele. Que o coração da gente, irmãos, tem vários departamentos. Departamentos assim que são um tipo como vitrine. Tem departamento que a gente acha que está trancado num baú fechado com 7 chaves. Mas para Deus não adianta estar trancado em 7 chaves, não adianta estar... Não, Deus vê tudo. E Deus viu o momento de Baruque. E um dos motivos, talvez, que eu vejo aqui nesse texto, é no texto que nós lemos aqui, no versículo 5. Baruque tinha no coração uma coisa, talvez um desassossego, com o passar do tempo, fica achando... A mesma crise que passou Asaf. Asaf, ele olhava a prosperidade, a saúde, o vigor dos que não eram crentes, e isso quase fez ele perder a fé. A Bíblia diz, quase me resvalaram os pés, Salmo 73. Então isso pesou na vida de Asaf. E agora eu acho que pelo versículo 5, está dando-nos aqui alguma indicação de que talvez o peso, essa falta de conforto, de consolo, fosse também a motivação do coração de Baruque. Porque ele procurava grandezas. E Deus fala com ele, no tratamento de Deus com ele, e procuras tu grandezas? Aí Deus já logo diz, não as procure. Não as procure porque o tempo está difícil. Porque trarei mal sobre toda a carne. Trarei mal sobre toda a carne? Talvez esses dias possam ser aqui bem representados aqui por esse versículo aqui. Trarei mal sobre toda a carne, tempo de não procurar grandezas, tempo de abaixar a bola, tempo de ver as motivações do coração. Talvez isso possa ter sido um dos motivos, ou o motivo, que fez com que Baruque ficasse nesse estado meio deprimente. Mas Deus é rico em misericórdia, Ele quer usar os seus, Ele quer abençoar a vida da gente. E aí a parte final desse versículo me chama muito a atenção. Eu vou denominá-la de a cereja do bolo, já que é sobre o aniversário de alguém querido, amigo, parceiro de longas datas. O texto diz, a ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Talvez quando Deus falou para Baruque assim, Baruque, não procure grandezas, eu acho que ele pensou assim, poxa, desmancha prazer, hein? Pô, eu querendo aquele negocinho, eu querendo ir para ali, eu querendo fazer, eu querendo ir mais além, mas Deus não tinha mais além no que ele queria, no que ele pensava como além. O além de Deus passava pelo outro caminho. E Deus falou para ele, eu acho que serviu de susto e consolo. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo. Despojo, uma palavrinha esquisita, né? O que é o despojo? Quando dois exércitos entram em conflito, entram em guerra, um vence o outro. O exército vencedor vai lá no exército vencido e captura os bens, os animais, as armas, as vestes, todos os bens, e leva isso
pro seu país, para o seu império, para o seu reino. E esses bens, essas coisas são chamadas de despojo. Isso chega lá como se fosse um prêmio. Um prêmio. Então Deus está propondo para Baruque, eu creio que Deus está propondo para nós, que Ele vai fazer da gente como um despojo universal. Um prêmio. Não é um prêmio para você mesmo. É um prêmio para outro. É bem para outro. Despojo universal. Então, e é universal porque a gente encontra aqui, ó, em todo lugar para onde fores. É como que Deus estivesse dizendo para nós aqui: eu vou fazer você um prêmio, um bem para os outros. Eu acho que o pastor Paulo Leite tem sido esse despojo universal, esse bem de Deus para muita gente, muita gente, muita gente, no Brasil e fora dele. É um privilégio, é um bem grande demais, é uma bênção ter alguém, um homem desse do lado da gente. E nessa surpresa, aonde citamos a cereja do bolo, e a cereja do bolo é pastor Paulo Leite, continue sendo esse despojo universal para os outros. De ti, Deus cuida. Da tua família, Deus cuida, e você sabe muito bem disso. A Igreja Evangélica Fluminense, ela deve se sentir honrada, abençoada por ter esse bem, esse prêmio que Deus deparou para ela. Deixo aqui meu abraço, deixo aqui essa palavra e que muitos outros anos de vida possam o Senhor conceder ao amado irmão na relação com a sua família e com a Igreja Evangélica Fluminense. Não demore para me convidar para pregar de novo, não. Esperei 17 anos. Quem sabe no seu centenário a gente possa estar junto de novo aí, partilhando da alegria de pertencermos à mesma família, à mesma fé, o mesmo Senhor. Deus abençoe.